Fala pessoal, bom dia a todos, né? A gente vai começar a nossa EBD agora, a EBD de número 5. Quem tá chegando aqui agora é a... Deixa eu ver aqui. Opa, já chegou, boa! Chegou a Luísa, quem mais que entrou na sala? Bom dia, Luísa. Eu, Bom dia, Pedro. Luísa. Bom dia, Pedrão. Bom dia. A sala já tá chegando daqui a pouco. Bom dia, Luísa. Bom dia. Opa, muito bom ter vocês aqui, né? Hoje é a lição 5, certo? Certo ou não? Quem pode me ajudar aí? Certo. Aí, que vai falar sobre as 10 leis, né? Nota 10. Vou fazer uma oração aqui para que a gente possa começar o nosso EBD, pode ser? Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado, Deus, por termos o privilégio de estudar sobre a Tua Palavra, estudar sobre aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, para nos moldar segundo o Teu pensamento, Pai. Teremos o privilégio de entender melhor os 10 mandamentos, teremos o privilégio de conhecer mais o objetivo dos 10 mandamentos, Pai. Cuide, Senhor, de cada um aqui, cuide da Letícia, cuide do Pedro, do Rubens. Pai amado, cuide da Sara que está para vir. Obrigado, Pai, por teu amor. Cuide da Luísa, cuide da minha vida. E cuide de todos aqueles que não puderam estar presentes e aqueles que possam entrar ainda na nossa EBD. Por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, pessoal? Aí eu já começo com uma pergunta para vocês. Vocês sabem que eu gosto de pergunta. A Sara chegando aqui, ó. Aqui, filha, hoje nós temos a Letícia, a Luísa, o Pedro e o Rubem. Aqui eu tô no máximo, filha. Entra aqui. Põe o pé aqui. Mas dá para te pegar aqui, pode entrar. Aí, pessoal, eu pergunto para vocês e começo a perguntar para vocês uma perguntinha chave, né? Por que Deus fez os 10 mandamentos? Por que você acha, Letícia, que Deus fez os 10 mandamentos? Qual que era o intuito? Qual era o propósito? Deixa eu pensar. Enquanto você vai pensando, lembra que os 10 mandamentos ele foi escrito após o exílio, né, no Egito. Após Israel ficar cativo no Egito e Moisés tirar o povo, lógico, através do poder de Deus, da escravidão do Egito até a tão sonhada terra prometida. E a gente sabe que o povo passou alguns perrengues, né, nesse trajeto, nesse caminhar, né, nessa direção do Egito até a prometida. Então, por que você acha, Letícia, que Deus entregou os 10 mandamentos para Moisés apresentar para o povo? Tem dúvida? Tem. Quando a gente analisa, não sei se vocês já tiveram o privilégio de ler os primeiros 5 livros da Bíblia, mas em específico o período que Moisés ele fica no deserto, né, o povo de Israel fica no deserto, saindo do cativeiro, como eu disse, o que nós observamos do povo de Israel? Era um povo obediente ou era um povo desobediente? Era um povo que agradecia ou era um povo que reclamava? Reclamava. A Sara acabou de falar que reclamava. Vocês lembram o que o povo fez? Nós temos aqui uma parte que vai falar sobre idolatria. Vocês lembram o que o povo fez quando Moisés subiu no Monte Sinai para falar com Deus? Vocês lembram? O que o povo fez? Vocês lembram ou não? Letícia, Luísa, Rubens, Pedro. O que o povo fez que deixou Moisés irado, bravo?
Ele fez um animal de ouro. Vocês conseguem lembrar? Sim ou não, pessoal? Vamos lá, Letícia. Vamos lá, Luísa. Preciso da participação de vocês para que a aula fique dinâmica. Pedro, Rubens. Sim. O que o povo fez? O que os judeus fizeram? Não lembram? Fizeram imagens, né? Fizeram um bezerro. Eles fizeram. Vai lá, Pedrão. Não, eu ia falar mesmo, eles fizeram. Cortou seu áudio, Pedrão. Não deu para ouvir o que você falou que eles fizeram. Então, era a mesma coisa. Eles fizeram uma imagem feita de ouro. Isso, fizeram um bezerro de ouro para adorar. Porque o povo judeu ficava olhando sempre o quê? Outros povos que tinham outros deuses. E eles passam... imagina, um povo que atravessou o rio... o mar, né? Em terra seca. Viram outras coisas acontecer. A questão da morte dos primogênitos do Egito. Lembra que, não, até porque nós comemoramos a Páscoa, tem um significado para nós do Cordeiro Pascal, que é Jesus. Mas se a gente pegar da questão dos judeus, é a questão que a morte não... Lembra das 10 pragas no Egito? Que a morte não entrou e não matou o primogênito. Então Deus foi fazendo várias coisas. Deus cuidou do povo de várias maneiras, mas mesmo assim as pessoas não adoraram, não cultuaram, não prestaram o respeito e o amor ao único Deus. Então eles queriam fazer o quê? Outros deuses. Então a gente consegue ver que na história de Israel é um povo muito teimoso. Nós também somos. Nós somos reflexo dessa turma aí também, viu, gente? Infelizmente. Mas o interessante é que Deus ele faz os 10 mandamentos para colocar leis, para colocar regras. Hoje, se nós infringirmos alguma regra do nosso Código Penal, o que acontece com a gente? Nós somos presos, certo? Ou nós vamos ter que pagar uma multa, ou nós vamos ter que pagar uma fiança, nós vamos ter algo a fazer. E Deus, quando ele traz os 10 mandamentos para nós, ele tem o objetivo de colocar uma regra, colocar uma linha de raciocínio. Ó, você não pode fazer isso. Você não pode fazer aquilo. Porque se a gente deixar aberto, as pessoas se destroem. O livre-arbítrio ele é importante. E ele tem que ser exercido. Porém, né, se nós deixarmos aberto demais, o que acontece? A sociedade auto se destrói. Por isso que é importante das regras, das leis. E quando a gente pega nos 10 mandamentos, Deus ele coloca aquilo que ele julga importante e principalmente porque ele conhece o coração do homem. Ele sabe onde são os perigos do homem cair. E tanto é que ele cai. Que nem vai falar também sobre não adulterarás. Um cara muito importante na palavra de Deus é Davi. Um dos pecados dele foi o adultério. Então percebe como é importante a gente entender a palavra de Deus e principalmente a questão dos 10 mandamentos que nós vamos falar hoje, porque Deus conhece o coração do homem, sabe aonde são os grandes perigos do homem cair. Faz sentido ou não faz? O que vocês acham? Hein, Letícia, hein, Luísa? A Sara falou, Pedro, Rubem, vocês acham que sim? Sim. Outro detalhe importante, falando um pouco agora do Novo Testamento com Jesus, nós vamos abordar algumas coisas aqui interessantes, é pensar, vocês lembram quando Jesus ele fica 40 dias no deserto, sem comer e sem beber? O que acontece com Jesus após isso? Vocês lembram ou não? Ele é tentado, não? Excelente, Letícia. Ele é tentado por Satanás. E Jesus ele responde muita coisa que estão desses 10 mandamentos, né? Não amará outros deuses. Então, o nosso próprio Senhor Jesus nos ensina
muito sobre os 10 mandamentos. Lógico que algumas coisas hoje nós temos uma visão melhorada. Vou dar um exemplo sobre adultério. Quando você pega aqui adultério, se você pegar na concepção da palavra, está a questão de fornicação, de adulterar mesmo. Mas Jesus, ele amplia, ele até dificulta, e vou falar uma palavra, mas entenda que eu vou falar o piora, né? Mas ele piora essa visão. Porque ele fala, se você pensar, já adulterou. Porque quando a gente pegava no Antigo Testamento, muitas pessoas entendiam que era a prática, que era o executar, que já era pecado. Jesus, ele amplia a noção do pecado, falando também através da mente. Se você pensa, você já adulterou. Então a gente vê que muitas pessoas falam, 10 mandamentos é coisa do Antigo Testamento, não serve para os dias de hoje. Serve sim, inclusive o Senhor Jesus, ele pratica e ele amplia o conhecimento e a visão sobre os 10 mandamentos. Beleza? Então, pessoal, quais são os 10 mandamentos? Uma pergunta, né? Como eles foram divididos? Por que cada um deles, o que cada um deles trata? O que eles têm a ver comigo? Então, são algumas perguntas que nós vamos exercitar. Eu, a Sara, a Letícia, a Luísa, o Rubens e o Pedro. Para quê? Para que a gente aumente o nosso conhecimento da palavra de Deus. O alvo da lição, pessoal, é esse, né? Ao estudar essa lição, nós vamos ser capazes de quê? Né? De conhecer os 10 mandamentos, o primeiro ponto. De compreender a profundidade e o alcance deles na nossa vida e também no contexto social, né? Das relações das pessoas, entre nós e pessoas. Sentir que amar a Deus e ao próximo é essencial para quem quer cumprir a lei de Deus. Identificar em situações do cotidiano como eles se aplicam e desejar praticá-los para obedecer e agradar a Deus. Tá? Aí eu vou perguntar, Letícia, você sabe me dizer, ou se você consegue lembrar, quais são os primeiros 5 livros da Bíblia? Eu sei. Deixa aqui. Livros da lei. Você vai querer mais? Não quero mais. Você sabe? Eu sei, posso falar. A Sara quer falar, então fala, filha. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, esses são conhecidos como os Pentateucos, certo? Os 5 primeiros livros da Bíblia. A Letícia quer falar alguma coisa? Ela tirou o microfone. Não, não ia falar nada não. Bacana. Então, esses livros são importantes porque neles tratam muita coisa que a gente vive hoje. Que a gente acredita desde a sua criação até os 10 mandamentos, né? Lembrando que os 10 mandamentos ele foi dado a Moisés em qual monte? Vocês lembram o nome do monte onde Deus entregou as 10 tábuas dos 10 mandamentos? Vocês lembram? Monte Sinai. Exatamente, Monte Sinai. A primeira tábua, ela continha quantos mandamentos? Vocês lembram? Quatro. Exatamente. E a segunda tábua nós tínhamos 6 mandamentos. Os primeiros 4 mandamentos, ele corresponde ao relacionamento entre o homem e Deus. E os 6 últimos relacionamentos, ele corresponde do relacionamento entre os homens. Não pecarás, não adulterarás, né? Não roubarás, entre outros que nós vamos falar. Então, os 4 primeiros mandamentos é um reflexo do relacionamento do homem com Deus. E os últimos 6 é entre os homens, entre nós. Né? Quando eu falo entre homens, entendam que é homem e mulher também. Tá? Pessoal, 4 leis sobre nós e Deus. Né? Olha, respondeu Jesus. O principal mandamento é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e de toda a tua força. Beleza? Quem pode ler para mim? Aqui só está um pedacinho. Quem pode ler para mim aí também? Mateus, capítulo 5, 17 a 20. Por favor. Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 20.
Quem se prontifica, por favor? Eu leio. Por favor, Rubens. 17 a 20? Isto. Pode ler? Pode. Não pense que eu vim para acabar com a lei de Moisés, ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o sentido completo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento. E assim será até o fim de todas as coisas. Portanto, qualquer que desobedecer o menor mandamento e ensinar aos outros a fazerem o mesmo será considerado menor no reino dos céus. Por outro lado, quem obedecer a lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo será considerado grande no reino dos céus. Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino dos céus se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Olha que interessante, né? Deus mostrando, Jesus mostrando a importância da lei. Que nada será tirado, nenhuma letra será tirada, nada. O que nós temos que exercitar é a compreensão. É a compreensão da lei, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, como eu já disse na minha introdução, o que Jesus pensava, ou que Jesus ampliou a sua exigência do exercício e da prática da lei. Beleza? Pessoal, ó, a primeira lei qual que é? Quem pode falar para mim a primeira lei? Quem pode ler? Você pode ler, Luísa, por favor? Luísa? É o que tá na página que a gente tá, sabe? Na primeira lei, Isso, a unidade. exatamente. Primeira lei. A unicidade de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Pode ler o restante, sem até eu assinale alguns. Há um só Deus e só a Ele devemos adorar e amar, acima de tudo e de todos. Em nosso país, existe gente amando e adorando muitas coisas e pessoas acima de Deus. Gente que diz acreditar em Deus, mas existe muitos deuses ocupando o lugar mais importante de sua vida. Bacana. Você deve conhecer pessoas que amam e adoram certos deuses mais do que a Deus. Bacana, obrigado, Luísa. Então, aqui mostrando que o primeiro mandamento, não terá outros deuses diante de mim. Os jovens e os adultos, eles estão estudando o livro de Apocalipse, né? E eu dei a aula passada sobre a igreja de Pérgamo, foi muito legal, foi um aprendizado. Eu costumo dizer que quem prepara a aula da EBD aprende muito, aprende demais, né? O interessante é que todas as igrejas do Apocalipse, até agora nós estudamos, existia muita idolatria mesmo. Inclusive na cidade de Pérgamo existia muita idolatria. E Deus tem nos falado aqui que nós não podemos ter outros deuses, né? Aí eu pergunto para você, o que é idolatria? Qual que é a opinião de vocês? Hein, Pedro? Qual que é a sua opinião sobre idolatria? O que seria? Pedro? Eu acho que é quando a pessoa, tipo, adora outros deuses. O que seria outros deuses? Sara? Não sei, como aqueles da mitologia grega? E aí, Cantores? Pedro, o que seria outros deuses? Cantores. Pessoas idolatram. Tipo, que não seriam Deus que a gente adora, sabe? Sim. E aí, Júlio? A ideia é a gente exercitar, tá, pessoal? Exercitar para que a gente tenha um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. Hein, Rubens? Que mais? O que seria idolatria? Eu acho que seria você seguir outras entidades.
Segredo da identidade. Pessoal, idolatria é colocar algo no lugar de Deus. Você pode idolatrar dinheiro, você pode idolatrar um jogador de futebol, você pode idolatrar, para as meninas, vou falar, uma atriz, uma modelo ou uma cantora. Você pode se idolatrar. Então a idolatria nada mais é do que colocar coisas no lugar de Deus, no lugar que pertence a Deus. Então isso é idolatria. Quem pensa em namorar, quem um dia vai namorar, colocar o namoro na frente de Deus é idolatria. Mães e pais que colocam filhos na frente de Deus, o seu filho acaba sendo uma idolatria para você. Então a idolatria, lógico, a gente pensa na mitologia grega, os deuses, né? O deus Zeus, né? Outros deuses que a gente sabe que existe. Não é só isso. Inclusive nos dias de hoje, esse tipo de idolatria é o que menos tem pegado ou pego os jovens, né? A maior idolatria é o grande eu. Eu me idolatro. Eu quero fazer as coisas do meu jeito, da minha maneira, né? Aí aqui está o seguinte, eu assinale alguns, né? Alguns tópicos. Idolatria. Santos, como Maria, José, Jorge, Antônio, etc. Aquelas imagens, aquelas estátuas, tá? Artistas, como cantores, atores, apresentadores de TV, etc. Atletas, como jogadores de futebol, vôlei, etc. Vocês acham que esses grupos de pessoas são idolatrados hoje em dia? Sim ou não? Hein, pessoal? Eu acho que sim. A Sara falou que sim. Quais outros que a gente poderia adicionar aqui? Na opinião de vocês. O eu seria um? A Sara falou que sim. Vocês acham que a idolatria do eu me idolatrar, faz parte também dessas opções? Sim ou não? Sim. Exatamente, sim, né? Segunda lei. Pode ler para nós, Letícia, a segunda lei? Por favor. E ler o textinho, além do versículo, também você consegue desenhar, né? E faz uma lei até antes do pense bem, por favor. Ok. Lei a espiritualidade de Deus. Não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto. Você consegue desenhar Deus? Quando Deus proibiu que fizéssemos imagens de qualquer coisa, inclusive dele mesmo, ele queria nos ensinar uma verdade básica. Deus é espírito, é a verdade, é a verdadeira adoração, deve ser em espírito e em verdade. Não se pode fazer a imagem de um espírito, por isso não se pode fazer a imagem de Deus, pois ele é invisível. Interessante. Obrigado, Letícia. Interessante essa pergunta que tem no texto que a Letícia fez, né? Você consegue desenhar Deus? Pensa comigo. Se Deus, ele não aceita, ele não quer que nós façamos imagem, escultura, né? A gente conseguiria desenhar Deus? Você consegue desenhar Deus? Letícia, Sara, Luísa, Rubens, Pedro, você consegue? Você já tentou imaginar como que é a aparência de Deus? É muito complexo. Então, Deus, a gente não consegue, a gente pode ficar horas e horas discutindo como seria a imagem de Deus, nós não iríamos sair do lugar. Sabe por quê? Deus, ele é eterno. Deus, ele não tem tamanho. É que a noção de espaço, de tempo, Deus nos dá para que a gente compreenda as coisas melhores. Mas compreender quem é Deus, nós vamos estudar o resto das nossas vidas e a gente vai aprender cada vez mais de quem é Deus. Porque Deus é absoluto. Você não consegue medir Deus. Deus é amor, que é a questão de ação, né? O que é amor? Amor é uma ação, né? Amor não é sentimento. E Deus, ele é pleno. Então você não consegue mensurar Deus. Você não consegue desenhar Deus. Até porque se a gente conseguisse desenhar Deus, não teria papel suficiente
e não teria lápis ou pincel suficiente para desenhar Deus. Porque Deus é infinito. Deus ele não cabe numa caixa. Deus ele não cabe nem na Bíblia. Sabe por quê? Porque ele é maior. Tem muito mais histórias que vão acontecer pós fim dos tempos, na sua glória, na sua majestade, no paraíso. Então, o que Deus nos proporciona é algo tão grandioso que não cabe nem o desenho. A gente pode, de repente, ver algumas caricaturas, alguns desenhos aí tentando explicar Deus, mas tudo isso será apenas um cisco da grandiosidade de Deus, tá? Pessoal, olha que interessante, pense bem, ó. Sabe qual tem sido um dos ídolos mais comuns entre os adolescentes? Como eu falei para vocês, é o eu. E eu gostaria agora, Pedro, você consegue ler a terceira lei? Por favor. Pedro? Você consegue ler para nós? Peraí, vou ler. Por favor. Terceira lei. Santidade de Deus. Tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Êxodo 27. Cortou seu áudio, Pedro. Cortou? Cortou. Quer que eu leia de novo? Por favor. Terceira lei. A santidade de Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Êxodo 27. Lê o restante, que está aí embaixo. Devemos reverenciar o nome de Deus. Não se der pelo nome de Deus e muito menos fazer piadas com Deus ou com as coisas de Deus. Pergunte ao seu professor quais são as maneiras de usar o nome de Deus em vão. Aí fala aqui que pra gente perguntar para o professor. Aí eu pergunto para vocês, qual é a maneira de... Tô fechando aqui o armário, tá, pessoal? Qual é a maneira de usar o nome de Deus em vão? Sara, qual que é a maneira? A Sara tá com a boca cheia. E qual que é a maneira? Letícia, qual que é a maneira de usar o nome de Deus em vão? Eu acho que é mais de uma, né? Mas eu acho que quando as pessoas falam, por exemplo, de jurar por Deus, é um jeito de usar o nome dele em vão. Boa observação. Boa. Falar se Deus quiser toda hora, né? Muita gente fala, se Deus quiser, será que é o que você quer? Nesse universo egoísta que a gente vive? Que só o eu, só pra mim, só vem a mim, né? Então, usar o nome de Deus em vão, a Alice falou muito bem que é jurar, né? E nós não devemos. A palavra de Deus fala sim, sim, não, não, né? E muitas vezes nós somos levados a colocar o nome de Deus para que aumente nossa credibilidade. Aumente a credibilidade naquilo que a gente fala. E nós temos que ter cuidado. Porque o nome de Deus é santo. Na verdade, o nome de Deus é o maior sobre todos os nomes, né? Quem pode ler o 4, por favor? Pode ler agora, Sara, por favor? Tá bom. A quarta lei? Isso. Quarta lei, a soberania de Deus. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo é o dia do sábado do Senhor, teu Deus. Um dia da semana pertence ao Senhor. Quando Deus terminou toda a obra de criação, ele se voltou para contemplar o que tinha feito. E tudo estava muito bom. Então, no sétimo dia, ele descansou. Naquele dia, toda a criação glorificou a Deus. Os seres humanos, os animais, as plantas, tudo parou para glorificar a Deus. Da mesma forma, devemos trabalhar 6 dias, mas um dia da semana deve ser dedicado para glorificar a Deus. Se você acorda domingo para o Senhor, então o seu domingo deve ser dele. O que você tem feito nos seus domingos? Aí, pessoal, eu pergunto para vocês, qual seria o dia do Senhor? Hein, Letícia, qual seria o dia do Senhor?
Na sua concepção, no seu entendimento? No meu entendimento, é o domingo. Mas não seria o sábado? O primeiro dia da semana é domingo, certo? Sim, Bacana. E o último dia é o sábado. Deus ele descansou no sábado. Não seria o sábado? Hein? então, eu já tive essa dúvida antes. Mas eu Corre. nem lembro. Eu já perguntei pro meu pai uma vez, mas eu nem lembro se ele respondeu. E você consegue responder com as suas palavras? Não, não sei, porque seria. Porque Deus fala que tem que descansar, que a gente tem que trabalhar 6 dias e descansar um. Mas não sei porque o domingo. O interessante é quando a gente vai na parte hebraica, né? A palavra descanso chama sabá. E isso significa descanso ou cessar de trabalhar, né? A ideia aqui é o descanso não é você dormir. O descanso aqui não é você estou tão cansado, eu vou dormir 15 horas. A ideia do descanso é descansar em Deus. O cessar o trabalho é você deixar de se preocupar com a sua rotina diária e dedicar esse dia a Deus. De fato, no Antigo Testamento, a proposta era o sábado. Mas com a vinda do Senhor Jesus, qual que é o dia da ressurreição de Jesus? Domingo. Domingo. Jesus foi crucificado numa sexta e ressuscitou na onde? No domingo, certo? Então, o que acontece? O dia que nós devemos nos alegrar no Senhor é no domingo. Porque a ressurreição de Jesus veio no domingo. Então, é uma maneira de você refletir o porquê o dia do descanso do crente deve ser no domingo. Não é à toa que aos domingos de manhã nós temos a nossa EBD. Não é à toa que aos domingos à noite nós temos nosso culto. Quando a igreja voltará a estar aberta, depois da EBD nós temos o culto no domingo de manhã. Não é à toa que no domingo é um dia que você tem uma relação familiar maior, onde todos possam estar à mesa para poder almoçar e jantar. Não que nos outros dias você não deva fazer isso. Sim, falando agora do Central Jovem, da nossa juventude. Nós temos o Conexão Jovem às quintas-feiras, que nós estamos estudando o livro de João. Se vocês quiserem participar, serão bem-vindos. Tem uma sala para meninos e uma sala para meninas, né? Aos sábados nós temos nosso Central Jovem. A igreja está fechada. Se estivesse aberto, nós teríamos o culto lá presencial. E como nós não estamos fechados, nós estamos tendo também online. Então, o dedicar aqui o descanso, ele representa exatamente o domingo. Mas o relacionamento com Deus não pode ser um dia só. Ele tem que ser todos os dias, desde o acordar até o se deitar. Beleza? Pessoal, então agora nós entendemos e nós estudamos sobre as leis, né, que refletem da relação do homem com Deus. Agora nós vamos ter as 6 últimas leis que representam o relacionamento do homem com o homem. Certo? Amor, fecha por favor, eu estou filmando. Aqui, ó, o armário. Por favor. E aí, pessoal, nós vamos falar agora a relação do homem com o homem. Tá certo? O homem com o eu. Olha que interessante, né? Quem pode ler para mim Marcos capítulo 12, versículo 31? Marcos. Quem pode ler? Eu. A Sara vai ler o Marcos, então, capítulo 12, versículo 31, tá? Marcos. Deixa eu pegar aqui. Até os Marcos, papai, pode sacar. Marcos. Passou. Marcos, capítulo 12, versículo 31. Vamos? Conseguiu? Isso que é bom, tá vendo? Eu tenho que usar a Bíblia. 12.
versículo 31. Para que a gente entenda um pouco, pessoal, o que Jesus também entendeu perfeitamente sobre as leis, sobre as últimas leis, que é a relação do homem com o homem. Vou ler. O segundo é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, a proposta que Jesus nos mostra aqui é amar Deus, amar o próximo como a ti mesmo, tá? Então, isso é interessante para que a gente entenda a importância agora dos seis próximos mandamentos, beleza? Eu vou ler agora o quinto, né? Lei, o respeito aos representantes de Deus. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Isso está lá em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 12. A pessoa que não honra os pais não honrará a Deus, pois Deus é o fundamento de toda a autoridade. É justo que os filhos obedeçam aos pais, e sua obediência é prova de submissão ao Senhor. Aos filhos obedientes, Deus faz uma linda promessa. Então, pessoal, é interessante a gente entender que amar os pais e amar os que são os representantes de Deus para nós, ele é muito importante, principalmente para que nossos dias se prolonguem, porque quem não ama o pai também não amará a Deus. Quem não presta honra aos mais velhos, no caso o pai e a mãe, naturalmente não prestará honra ao nosso Deus. Honrar traduz no vocabulário, né, kabod, e significa dar peso, ou seja, dar importância, dar significado, valorizar, venerar, ter apreço, prestigiar. E isso que nós temos que entender o que significa a palavra honrar. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre a importância de honrar nossos pais? O que vocês acham? Uma pessoa que não honra os pais são pessoas que não são submissas e não tem temor, não ama. Muitas vezes, quando eu tinha a idade de vocês, minha mãe me repreendia ou minha mãe me dava uma orientação, eu falava, vixe, minha mãe é careta. Minha mãe não entende nada. Vixe, minha mãe tá velha. E posso falar, tudo que eu fazia diferente do que minha mãe falava, dava errado. Porque a voz dos nossos pais é a voz da experiência. Eles já passaram por tudo que a gente passou. Por isso nós temos que ouvir. Aí talvez você fala, poxa, mas eu não fui criado pela minha mãe, pelo meu avô, pela minha tia. Ele torna seu pai, em termos de autoridade, em termos de respeito, em termos de honra que você tem que dar. Beleza? Letícia, você pode ler para nós, por favor, a sexta lei? Sim. Sexta lei: a vida humana é sagrada. Não matarás. Esse mandamento proíbe o homicídio. No entanto, Jesus ampliou o significado dele. Para os intérpretes da lei, matar era o ato físico praticado contra outra pessoa, mas Jesus disse que se alguém odiar uma pessoa no coração, já assassinou. Muito obrigado. Né? Hoje tem uma discussão muito grande no nosso Brasil sobre o armamento e o desarmamento. Né? O que Jesus nos ensina quando você tomar um tapa de um lado, o que você tem que fazer? Da outra face. Virar a cara. Assar da outra face. E hoje muitas pessoas vêm falar assim, você tem que ter arma para você se proteger. Se um ladrão entrar na sua casa. Pessoal, quem te protege é Deus. Adianta muito você ter uma arma na sua casa que você pode ir na padaria, tropeçar, bater a cabeça no chão e morrer? Os seus dias estão contados por Deus. Nos mostra que a ideia de não matarás, ela é importante porque quem decide quem vive ou não vive, ou se você vai viver tantos dias ou vai morrer daqui tantos dias, é Deus. Isso pertence a Deus. A vida humana é sagrada, quem fez foi Deus. Não é o Arlen, não é a Sara, não é a Letícia, não é a Luísa, não é o Rubens, não é o Pedro que decide. Inclusive, né, a questão do suicídio. Tirar a própria vida não cabe a você. Você, às vezes, muitos jovens hoje tiram a própria vida, não está aqui, mas eu vou usar essa ideia, achando que vai aliviar o sofrimento e não vai. Nós temos que enfrentar todas as nossas dificuldades, independente quais
forem. Sabe por quê? Porque tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Uma hora passa. Depois de alguns dias ou algumas horas, passa. Ó, pense bem. Você já odiou alguém? Já odiou alguém, Sara? Já. Que coisa feia, hein? A Sara falou que já odiou alguém. Tem ficado com muita raiva de alguma pessoa? Não. Hein, Luísa? Já xingou alguém com palavras que ofendem? De acordo com Jesus, você a matou. Lembra? O interessante é que Jesus, ele amplia o contexto da lei. Ele começa a trazer que a atitude no quesito de fazê-la não é só isso que é pecado, que é contra a lei, e sim o pensamento. Se você pensou, você já cometeu uma falha nos mandamentos do Senhor. Luiz, você pode ler a 7ª lei, por favor? Estamos acabando já, viu, pessoal? 7ª lei. A família é sagrada. Não adulterarás. É para ler o resto? Por favor. Este mandamento protege a família, que é uma instituição divina e sagrada. Guardar-se puro apenas para o cônjuge é uma ordem para homens e mulheres. Aos olhos de Deus, o casamento precisa ser preservado, pois ele mesmo é testemunha desse compromisso. Uma coisa que eu acho muito legal mesmo, que eu acho que define o que é o casamento, que o plano de Deus, né, qual que foi o primeiro plano de Deus para o homem? É dar uma mulher pra ele. Exatamente, é dar uma mulher para Adão. Lembra que Deus viu que Adão era só? Uhum. Gente, como que Adão poderia estar triste ou só se ele estava no paraíso? Se ele estava onde era perfeito, onde ele tinha um relacionamento com Deus. Pensa comigo. Como poderia faltar alguma coisa? O que nos mostra que o casamento, no caso a família, ela é uma instituição divina. Quem instituiu a família foi Deus, desde a sua criação. Eu digo até mais, a família, ela está no coração de Deus desde a formação do mundo. Não existe lugar melhor de Deus se relacionar com a gente se não for na família. A igreja é a nossa família. A Bíblia diz que tem amigos mais chegados que irmão. Então a família ela é uma instituição de Deus. É a família, e o mundo hoje tenta derrubar ou manipular ou contaminar aquilo que Deus instituiu. Então lembrem sempre, família ela é a instituição de Deus. Deus coloca bênçãos divinas sobre a família. Isso está lá em Gênesis capítulo 1, versículo de 26 a 31. Sara, você pode ler, por favor, a 8ª lei? Uhum. 8ª lei. O respeito à propriedade dos outros. Não furtarás. Se pensarmos bem, há muitas maneiras de violar esse mandamento. Analise as alternativas e assinale aquelas que expressam uma maneira de desobedecer a lei. Beleza, vamos ver a primeira alternativa, se vocês concordam ou não. Pegar uma coisa sem avisar ou sem pedir emprestado. Sim. Se você fez também, Ah, não. pensa. Não, pensa. Tipo assim, não. Ela não estou dizendo que você não. Aqui não é para você colocar se você fez ou não. É se você a considera, né? Se você a considera uma violação do mandamento. Mas pensa também, reflita se algum dia você já fez isso. Pegar uma coisa sem avisar ou sem pedir emprestado. E aí? Segundo, receber por um trabalho que você fez mal feito ou só fingiu que fez. Dizer que uma boa ideia foi sua quando foi de uma outra pessoa. Dizer que você fez uma tarefa quando você copiou a tarefa de um colega. Trapacear numa brincadeira, num jogo ou numa prova. E uma coisa muito interessante que eu aprendi com a minha mãe, viu, gente? Por isso que a gente tem que dar honra aos pais. Não pegar o que não é seu. Por mais que aqui falou já isso, mas eu quero abranger. Você vai no supermercado, a balconista ou o caixa te dá um troco maior do que é. E aí, devolve ou não devolve? Eu devolvo.
muitas pessoas elas só vão brigar aquilo que elas levaram desvantagem, né? Aquilo que elas levaram vantagem, elas não fazem, infelizmente, mas devem fazer. Sabe por quê? Isso é um testemunho, isso é um exemplo que você dá para o outro. Furtar não é apenas roubar, também é fazer com que os outros pensem que algo é seu, falsificar, trapacear, deixar de cumprir o combinado. Vamos pegar aqui agora. Ô Rubens, você pode ler para nós, por favor, a nona lei? Posso. Lei. O respeito à reputação dos outros. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O falso testemunho é uma das piores maneiras de destruir uma reputação de alguém. É uma das formas mais terríveis da maldade humana. Jesus foi vítima desse pecado. Por quê? As pessoas colocaram uma má reputação em Jesus e isso foi feito de maneira tão mentirosa que levou ele a ser crucificado. Nem sabe o contexto que a crucificação de Jesus estava decidida muito antes disso. Isso não é o caso. Mas para que a gente possa entender que muitas vezes a reputação, né, se a gente denegrir a reputação do outro, pode levar à morte. E nós estamos vivendo um momento muito complicado no nosso país. Inclusive, existe até a CPI de uma situação. Vocês sabem qual que é ou não? O que mais se fala hoje dos robozinhos no computador? O que fala sobre hoje? O que nós estamos falando hoje? Inclusive, tem fake, a tal das fake news. A fake news, ela é uma arma para destruir a reputação do outro. E com isso eles não se preocupam com a família do outro, ele não se preocupa se aquilo realmente é verdade ou não. Pode perceber, nos WhatsApp você recebe de monte isso. Eu não abro, eu não alimento essas coisas. Eu não alimento. Sabe por quê? Porque atira a primeira pedra quem nunca errou. É lógico que eu posso julgar a ação do outro? Posso, desde que seja através da palavra de Deus. Vamos lá. Eu vejo uma pessoa adulterando, cometendo adultério. E aí? Eu posso chegar nela e falar que ela está errada? Eu estou julgando. Sim ou não? Se for um amigo meu. Sim, Letícia? Ai, sim, né? Porque na lei fala que não é para adulterar. Eu acho Então, que você pode. Você pode. Lógico que você pode. Você não está julgando, você está mostrando o que é certo e o que é errado. Tá? É isso que é interessante a gente pensar. Mentir, difamar e inventar histórias sobre o seu amigo é um pecado cruel. Distorcer fatos, falar mal, fofocar também. Então hoje nós estamos vivendo essa ideia de fake news, de desconstruir o outro, de desmoralizar o outro de uma maneira muito gigante. As pessoas estão preocupadas hoje mais de disseminar o ódio do que passar o amor, passar o perdão. Eu acho que isso é importante a gente pensar, viu? Luísa, você pode ler a 10ª lei, por favor? 10ª lei, o controle dos desejos. Não cobiçarás. A cobiça é a fonte de quase todos os nossos pecados. Foi o ponto de partida para a queda de Satanás. O mundo em que vivemos faz de tudo para alimentar os nossos desejos. Basta ligar a TV ou ir a um shopping para ver em nós despertando o desejo de ter aquela blusa, aquele tênis, aquele cabelo. Uma vez nascido em nós o desejo de possuir alguma coisa, temos dificuldade de controlá-lo. Só pensamos em conseguir o que desejamos. Interessante, né? Hoje a ideia do consumismo, né? De ter e de querer é muito grande, que faz com que a gente cobice aquilo que não é nosso, aquilo que é do outro, faz com que a gente não dê graças a Deus pelo que a gente tem. A gente quer olhar o carro do vizinho, nossa, mas a casa do outro é legal, nossa, você já viu a roupa ou o tênis que o outro tem? Nossa, saiu o iPhone 30, nem tem isso ainda, não tem, né? É que eu não tenho um iPhone e eu não me ligo muito com essas coisas. Nossa, o fulano de tal já tem um iPhone 20.
Então a gente se preocupa muito em cobiçar, em ter o desejo. Nós temos que controlar os nossos desejos. É isso que fala na 10ª lei. Por quê? Porque nós temos que ser grato com o que Deus nos dá. Você já desejou tanto uma coisa que se viu disposto a fazer de tudo para consegui-la? A Luísa leu muito bem, né? Que a fonte de todo o pecado é a cobiça. Sabe por quê? Foi o ponto de partida para Satanás. Satanás, ele era um anjo, o braço direito de Deus. Uma pessoa, né, que tinha um poder. Ele tinha, mas só que ele não tinha autoridade como Deus. E a cobiça foi tão grande, penetrou tão profundamente no coração dele, que ele quis ser igual a Deus. E isso nós sabemos que esse pecado é um pecado muito perigoso, que pode levar à nossa destruição. Pessoal, os 10 mandamentos valem para todo o povo de Deus e também para a igreja de Cristo de hoje. Jesus reafirmou as exigências morais de todos os 10 mandamentos. Ao falar com o jovem rico, Jesus pergunta a ele se sabe os mandamentos, né, que está lá em Mateus 19, 17 a 19. No Sermão do Monte, que está lá em Mateus capítulo 5, pessoal, versículo 7, ensina a verdadeira interpretação para a exigência moral dos 10 mandamentos. Ao afirmar categoricamente até que o céu e a terra passem, nenhum tio jamais passará da lei, que tudo se cumpra. Isso está lá em Mateus 5,18. Os 10 mandamentos são válidos para todos os cristãos de todas as épocas. Vocês concordam? Sim ou não? Então, pessoal, aquela ideia que os 10 mandamentos, a lei de Deus, é coisa do Antigo Testamento, isso é balela, é conversa. Os 10 mandamentos, eles servem para os dias de hoje. E como a gente aprofunda ainda mais, vendo que Jesus falou sobre cada lei, vendo que Jesus ele traz uma complexidade muito maior, que é a ideia não só do fazer, e sim do... Letícia? Querer? Não só do fazer, como a Sara acabou de falar, do pensar. Então, o pensar nos traz o perigo, né? O perigo de infringir alguns dos 10 mandamentos. Quando eu falo que ele traz um perigo, porque se eu penso de maneira que distorce ou que me engana, eu vou infringir os 10 mandamentos. A importância aqui, pessoal, que eu levo para o meu coração, eu gostaria que vocês levassem, que a família é uma instituição de Deus, que nós temos que respeitar os nossos pais. Vocês, jovens, que ainda não casaram, não saíram de casa, isso é muito importante. Ouçam a voz e a orientação e o conselho dos seus pais, porque eles são a autoridade de Deus na vida de vocês. Como eu sou autoridade na vida da Sara, Deus ele colocou também os seus pais como autoridade, para que eles possam ser a voz de Deus na vida de vocês. Amém? Amém. Amém, Letícia? Amém, Luísa? Amém, Rubens? Amém, Pedrão? A questão da hora da mudança era... Amém. Isso. Aí, pessoal, aí tem a hora da mudança. Ó. Agora que você conheceu um pouco melhor essas famosas leis divinas, o que acha? Elas são as 10 leis mais praticadas do mundo? Vocês acham que essas leis são as mais praticadas do mundo ou não? Eu acho que não. O mundo está, infelizmente, contaminado pelas coisas malignas e nós temos que ser o sal e a luz do mundo. O sal para dar o gosto, para que as pessoas possam sentir quem é Deus, e a luz para clarear a multidão. Ok? Luísa, você pode fazer uma oração para a gente terminar? Por favor? Papai, conta esse aqui. Pode, Luísa, por favor? Claro. Por favor. Querido Deus, eu quero te agradecer, eu quero te louvar. Muito obrigada por esse dia, Senhor. Eu quero te agradecer pela aula que tivemos hoje.
Quero te pedir que o Senhor sempre esteja conosco para que sempre conseguimos fazer as suas leis de forma correta e que todo mundo possa fazer o mesmo. Em nome de Jesus, amém. 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 Pessoal, eu deixo um desafio para casa, depois da oração, que é os 10 mandamentos, também conhecido por outro nome. Você sabe qual é? Pesquise e assinale a alternativa correta. Fica esse desafio para que você tenha esse domingo, que é o nosso descanso no Senhor, para que a gente possa refletir mais sobre a palavra. Vocês podem abrir aí só a imagem de vocês, para a gente se despedir. Letícia, Luísa, Rubens, o Pedro. Vocês podem abrir aí a imagem de vocês? Rapidinho. Libera aí, pessoal. E o microfone também. Aí, a Luísa já liberou. Letícia, Rubens, Pedrão. Olha lá, o Pedrão. E aí, Rubens? E aí, Letícia? O cabelo tá meio esquisito, né? Não, que aí, fica tranquilo, é quarentena. E aí? Aí, ó o bonézão lá do Rubens. Pessoal, eu sei que vocês ficam às vezes tímidos, mas a gente já quebrou o gelo de hoje. Vamos falar um bom dia EBD para a turma da igreja depois ver a gente? 1, 2, 3. Bom Vai lá, Bom dia, pessoal. bebê. Bom dia, EBD. dia. Pessoal, Deus abençoe, um ótimo domingo a todos, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço, tchau, tchau. Tchau.